você falou, né? O Brasil tá mal por causa da China. Eu queria entender, sim, a China a gente já ouviu bastante aqui que tá mal e tudo mais, mas ninguém nunca associou a performance negativa do Brasil à China. Tá. O que você vê de negativo da China no Brasil? Eu vou te fazer uma resposta com um pouquinho mais de extensão para eu falar até de uma apresentação que a gente fez para os nossos clientes recentemente. E aí a gente pegou grandes momentos da Bolsa no Brasil desde 2014, tá? Eu acho que o pessoal da Dália, o Zé, quando veio aqui, falou um pouco disso, mas eu vou falar do que a gente fez e aí eu conto o que eu fiz aqui. Basicamente, a gente pegou, olha, de 2014 até aquele rally do AS, eu não lembro se vocês lembram disso. A Bolsa no Brasil sobe igual a Bolsa na China. Aí a Dilma ganha. A Bolsa no Brasil cai igual a Bolsa da China até 2016. Aí depois a Dilma cai, né? Aí a Bolsa da China sobe igual a Bolsa no Brasil. Isso todo teve explicações chinesas também para acontecer. E aí, agora em 2021, também é um high na Bolsa da China e a gente cai. Aí assim, foi exatamente só por causa da Bolsa da China? É só uma coincidência? A gente não tá caindo porque a Alibaba tá caindo. Mas os investidores globais que compram emergentes têm um fluxo macro que tem uma correlação muito grande. Uhum. E acho que isso explica bastante desses movimentos. Não dá para explicar pela semana, mas quando você explica os movimentos maiores, com certeza isso aconteceu, tá? De fato, se você olhar, né, ao longo dessa queda, tinha entrado muito dinheiro no Brasil dos emergentes e tal. Eu acho que teve uma saída pequena, mas eu realmente acredito que esses trends mais globais fazem preço e a gente tem o costume de explicar as nossas mazelas pelos nossos eventos. Mas às vezes está acontecendo um negócio maior e que também explicam. Então é difícil você pegar, fazer a correlação perfeita aqui. Ah, foi isso, foi aquilo, mas quando você explica grandes movimentos, todos esses assim que eu tentei narrar aqui, acho que fica muito claro que a gente a gente tende a ser um derivativo, né, de um mercado emergente maior. E esses fluxos tão grandes como esses 20 bi que saíram aqui tão rápido, né, são frutos desse tipo de movimento, tá? Nossa, é verdade. Mas sabe o que é isso? Minha impressão ouvindo isso, porque a gente fez esse podcast aqui e talvez deveria estar mais fresco na nossa memória. Eu não lembrava dessa associação, né? Que o Zé, acho que foi o episódio do Zé Rocha com o professor Dumas, e ele fez muito bem essa comparação mesmo, né? O movimento do mercado brasileiro vai acompanhando o mercado chinês. Só que tiveram eventos aqui no Brasil que parecia que era aquilo a explicação, né? Em 2016, né? A delação do Delcídio, que já sinalizava que podia ter um impeachment, a bolsa subindo. Não, mas teve um aumento, um programa fiscal na China enorme naquele momento. E aquilo que fez o rally, né? Então, o minério de ferro, só pra lembrar, tava $30. Sim. Né? E foi pra 90, 100 ali, né? Não, é que quando a gente acompanha aqui o noticiário, parece que tá muito ligado a isso, né? Sim. E aí quando você vê de uma maneira mais ampla, faz muito sentido, né? Eu acho que ele falou até mesmo da depressão que aconteceu ali em 2014, que todo mundo associou a questão da Dilma ali, e era justamente isso, o mercado chinês lá também. Né? O final de 2015 foi terrível e muito se falava da China, mas aqui no Brasil se falava de dominância fiscal por causa dos desgovernos da Dilma. Ali, inclusive, eu acho que vale a gente tem que produzir algum conteúdo, 10 anos, né? De 2014, e aquele período ali ficou marcado na história do mercado, vale alguma coisa aí a gente fazer. Já bota na pauta aí, Josué, anota aí no seu caderno invisível. Vamos puxar alguma coisa disso. Mas enfim, é só uma reflexão, tá? Não tô falando que é isso, eu acho que é isso também, tá? Mas acho que a gente teve alguns ruídos aqui, sei lá, pegar os nossos casos, né, lá que a gente até tá indo um pouquinho mal nesse início de ano. Cara, várias empresas tiveram problemas específicos, seja, sei lá, a regulação da renovação das distribuidoras de energia elétrica que o governo adia, e tá todo mundo com medo porque, enfim, vocês paulistanos estão sofrendo um problema de corte de luz aí mais recentemente. E, cara, São Paulo vai fazer que as empresas melhorem de qualidade, principalmente a Enel. Mas a Equatorial Energisa não tem esse problema de corte de queda de luz nas concessões delas. E elas estão sofrendo por uma legislação que ainda não saiu, que o pessoal está preocupado, enfim. Então, acho que eu brinco que a gente pode explicar os nossos problemas no micro, a gente pode explicar pelo macro brasileiro, mas a gente pode também olhar e falar, cara, será que
não é tudo isso, e tem uma nuvem aqui mais em cima que está influenciando. Eu tendo a achar que esses movimentos de emergente são eventualmente bem dominantes e acho que é um pouco o que está acontecendo agora. Tá? Mas aí, então, juntando essa sua visão de que China está afetando o Brasil e por isso está saindo o dinheiro. Mas como você mesmo disse, você chegou a ficar 10% net comprado em bolsa no começo do ano, agora você está 90%. Isso significa o quê? Que ficou tão barato que mesmo com a China atrapalhando é para comprar ou talvez essa nuvem está indo embora? Não, eu acho que já tá. Acho que a dinâmica tem melhorado um pouco no mercado lá. Acho que isso nos ajuda a que essa preocupação talvez diminua na margem. Acho que tem, de fato, essa história de corte de juros nos Estados Unidos. Que eu acho que, enfim, a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 9, né? Só pro pessoal depois não fazer meme da gente. Amanhã tem um dado super importante, que acho que vai sinalizar um pouco da trajetória do Fed. Eu acho que tá mais do que precificado. Acho que talvez faça pouca diferença pra bolsa, para o pessoal que tá operando renda fixa faz mega diferença, mas pra gente talvez faça pouca. Você vai cortar em junho, julho, sei lá, agosto, sei lá quando é que é. O problema pra bolsa acho que é se não cortar. Não, sim. Mas eu acho que, né, pelo menos a comunicação indica, né, que deve cortar. Assim, só para um ponto, né, a gente tem uma visão lá no estúdio que, assim, a gente tem que acompanhar o macro, a gente tem que entender o que o macro tá acontecendo, a gente tem que pegar as leituras de outros mercados e entender, né, como é que se faz a tradução para os nossos mercados. Então, poxa, 7 quedas de juros não parece demais? Então, poxa, vamos reduzir um pouco de risco, vamos dar uma olhada? Foi isso que a gente fez, não tinha um call que não ia ser isso. Mas parecia otimista demais e isso, de fato, estava influenciando todos os preços ativos. Eu acho que os valuations já estavam um pouquinho piores também, tá? Então, também não é só o macro que fez a gente reduzir. E aí, naturalmente, quando, enfim, os preços caíram, assim, tem muita empresa no Brasil caindo 15%, 20% esse ano, né? A bolsa tá caindo 5%. Mascara bem, mais cara, né? Assim, bastante, né? Então, eu acho que esse tipo de queda nos traz, assim, um pouquinho pra, pô, vamos comprar aqui, vamos olhar, vamos, né, revisitar e tal. Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente tem rodado aí, né? Essa posição tem sido crescente. Eu acho que, de fato, o rally do final do ano a gente voltou a ter um book short grande, né? Então, isso faz a gente estar com um gross um pouco maior, né? Porque a gente tá animado no long e tá animado no short. Tá em quanto o... Short tem 30% short. Tem 30, então vocês estão 120 comprado. 130. Tem um pouquinho de par também, enfim, tá, mas basicamente a gente tá com um nível de risco, assim, de gross mais pro range de cima que a gente roda. Mas a gente, enfim, tá super animado, assim, com as nossas oportunidades do portfólio, tá? Que mais eu posso falar? Eu acho que é difícil, né? Você, assim, eu não gosto de comprar porque a bolsa tá barata. Eu acho que isso é um fácil trap, porque, assim, tá barato em relação ao quê? Poxa, eu brinco que, assim, se você mudar, sei lá, um ponto de margem na empresa de varejo, ela fica muito barata, fica muito cara. Mas é tão fácil que isso aconteça que, eventualmente, não deveria ser exato só isso que você olha, né? Poxa, a gente teve uma série de erros, né, nesses últimos 12 meses, principalmente, em companhias de consumo e varejo. E a gente tinha um histórico de olhar e falar assim, olha, pô, eu vou comprar empresas que estão... A gente achar que está com uma inflexão operacional ou que estão com um momento operacional bom. E a gente errou várias. Mesmo tentando tentar achar essa tendência de resultado. Muitas atrasaram essa melhora, foi principalmente Renner e Alpargatas, que foram que a gente mais sofreu. Mas a gente estava tentando fazer esse trade de inflexão operacional, melhora de margem, e aí veio a MP 1185, 1175, já esqueci o nome, que veio a diminuir os benefícios tributários do varejo e tal. E aí, cara, sei lá, pegar o exemplo da Soma, mais de 40% do lucro foi embora. E não tem o que fazer. Vai subir o preço. Não vai subir o preço, não subiu o preço. Vai ficar menos lucrativo o negócio, né? Uhum. Então, eu acho que a gente errou um pouco nessas histórias e acho que tem uma reflexão aqui de como tentar errar menos pra frente, né? E eu acho que, de fato, o sucesso de investimento, principalmente dos caras que a gente admira como investidor, é tentar errar menos. Aí a gente pode discutir um pouco como é que a gente, pensa isso e tal, mas eu acho que, olhando os cases e as empresas, a gente tem que tentar procurar errar menos.